Está rolando uma verdadeira queda de braço no Galo. O clube entende que vender o Rubens será muito importante para equilibrar o fluxo de caixa e o técnico Cuca vem fazendo de tudo para o jogador ficar. Vem comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer para vocês todos os detalhes atualizados, inclusive o que o Rubens pensa dessa negociação, e vou trazer para vocês também uma informação exclusiva, o que aconteceu com o Izep, que nem foi relacionado para o jogo de ontem do Sub-20, também não vinha treinando, e vou contar para vocês, não menos importante, o Jorge Nicola revelando mais um pepino pro Galo resolver. Meu nome é Henrique Vilar, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Acredito, e a partir desse momento eu vou trazer para vocês as últimas notícias do Galo, mas antes, deixa eu bater um papo com você que já faz parte da família canal Eu Acredito, para quê? Para chegar deixando o like na confiança, que é o like de quem conhece o nosso trabalho. Se você chegou aqui e ainda não conhece o trabalho do canal Eu Acredito, te faço um convite aqui embaixo, tem o botão de inscreva-se, clica nele, clica no sininho e seleciona todos. É importante você fazer esse processo, porque fazendo esse processo você vai receber aí, ó, notificações do YouTube e vai poder entrar ao vivo com a gente participando, até porque aqui você é o comentarista. Olha aí, ó, o Reginaldo Campos manda um abraço para o meu filho Davi, um abraço aí, ó, pro Reginaldo e também pro seu filho Davi. O Jefferson Hipólito também tá aí só com o olhinho participando. Marcos Antônio, boa tarde, massa, tá aí, ó, todo mundo já preparado e participando com a gente. Então não perca tempo, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, vamos falar de mais um problema no Galo. Pois é, o Atlético vai ter que responder aí a mais uma ação na CNRD, tá? Quem tá movendo esse processo contra o Atlético desta vez é o português Nuno Ferreira, ex-empresário do atacante Hulk, que está cobrando do Galo uma bagatela pro futebol, né? Está cobrando do Galo 56 mil euros. Eu falo bagatela, tá, gente? Porque no futebol isso aí é troco de pinga, né? Até porque o Atlético tem um faturamento de mais de 600 milhões de reais por ano, né? Então é uma quantia muito baixa, e quem trouxe os detalhes e revelou aí, né, tudo que tá acontecendo sobre essa ação, né, que tá sendo movida aí na CNRD contra o Galo, foi o jornalista Jorge Nicola no seu canal no YouTube. O Hulk foi contratado pelo Atlético em 2021 e ficou combinado que o Atlético faria o pagamento da comissão do Nuno de forma parcelada até o início do ano de 2024. Ao longo de 2021 e 2022, todas as parcelas pagas de forma certa, na data correta. Mas, a partir de 2023, o Nuno deixou de receber a sua comissão. A dívida está pendente desde então. O empresário assegura que fez todas as tentativas de conversar com o departamento jurídico, financeiro e com dirigentes do Atlético, mas ninguém responde, nem por e-mail, e nem via redes sociais e também telefone. Diante desse cenário, o Nuno resolveu cobrar 56 mil euros, ou 365 mil reais, dinheiro de pinga, para um clube que arrecada cerca de 500 milhões de reais na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Essa cobrança já foi aberta e o Atlético deve, nos próximos dias, ser acionado para responder sobre essa dívida. Nem o empresário do maior craque do time se salva dessas dificuldades financeiras. Olha aí a fala do jornalista Jorge Nicola, hein? Nem o empresário do maior jogador do elenco se salva. Vale ressaltar que o Nuno é o ex-empresário do Hulk, tá? Quem é empresário hoje do Hulk, vou mostrar pra vocês a fotinha, talvez o torcedor lembre dela. Vocês lembram da Marisa? Que também era advogada de quem? O torcedor vai lembrar bastante, porque foi muito falado o nome dela, né? Na época, ela era empresária do Robinho. Quando o Robinho veio pro Atlético, foi ela que conduziu ali toda a negociação, né? Pro Robinho fechar com o Atlético, enfim. A Marisa aí que tá cuidando da carreira do Hulk. E vale destacar uma coisa importante aqui ainda, tá? O Atlético, que tinha aí salários atrasados, ontem quitou os salários atrasados, né? Vamos botar um aleluia aí, ó. O Galo pagou os salários e agora falta, tá, gente, acertar mesmo as luvas de contrato, que também é muito importante, né? O Galo deixar tudo aí em dia com os atletas pra gente não ter nenhum tipo de preocupação, tá? Mas o Atlético já quitou aí pelo menos o salário e agora falta aí pagar, e vai pagar até o final do mês aí as luvas dos atletas, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o jovem Izep. Por quê? Eu contei aqui pra vocês no dia que eu fui lá na cidade do Galo que eu não tinha visto o Izep em campo, e isso já tinha lhe chamado a minha atenção, né? A gente falou bastante aqui durante os bate-papos. E ontem, no jogo do Sub-20, o Atlético ontem encarou a equipe do Flamengo e perdeu, né, de virada por 4-2. O Izep também não foi relacionado para a partida. E a gente ficou aqui, uai, o que está acontecendo com o Izep? Não está no time principal, não está também no Sub-20, porque a gente estava ali com a leitura de que ele estava fazendo alguns jogos pelo Sub-20 até para ter um pouquinho mais de minutagem, né? Enfim, então a gente ficou preocupado e apuramos essa informação. Vou trazer para vocês aqui agora
Uma informação aí com exclusividade apurada pelo meu produtor Watson Fernandes. Tá aí, ó, mistério revelado. Izep não vem jogando por causa de uma lesão na coxa, tá? Tá a publicação para vocês lá no nosso Instagram. Inclusive, muito legal, né? Os comentários lá dos torcedores, lá nos comentários do Instagram falando, né? Ó, pelo menos não é por opção técnica, né? Porque tava todo mundo preocupado, né? De ser por opção técnica e graças a Deus aí, entre aspas, né? Porque também lesão não é uma coisa boa, mas pelo menos é uma questão de lesão, não é por opção técnica. O Izep tá aí sendo tratado e daqui a pouquinho ele volta aí para treinar com o Cuca e também para jogar pelo Sub-20 aí, para ter um pouquinho de minutagem, que é muito importante para um atleta nessa idade. Sobre o Sub-20, ontem eu contei para vocês que o Atlético tinha relacionado o Veneno e o Mosquito para o jogo, né? Para quem sabe os dois salvarem o Galo, mas apenas o Mosquito jogou e infelizmente o Atlético perdeu novamente, né? Perdeu de 4-2 aí para o Flamengo e nesse momento o Atlético, que vai ter apenas mais um jogo no Brasileirão Sub-20, o Galo está em 19º com 14 pontos. O Galo vai ter que vencer o Bragantino e ainda torcer contra os seus adversários aí, né? O Cuiabá não pode pontuar, o Internacional, né? Bahia também dá para chegar, 14, 15, 16, 17. Dá para passar aqui também o Bahia, né? Dependendo aí dos critérios de desempate, enfim, né? De desempate não, porque vai a 17, né? Mas enfim. Então o Atlético vai precisar vencer e quase ninguém mais jogou nessa rodada ainda, né? Então o Galo vai ter que torcer contra os seus adversários em 2 rodadas e vencer ainda o Bragantino na última rodada aí para escapar da segunda divisão aí, tá? Do Sub-20, algo que realmente entristece muito, né, a gente, porque a gente sabe aí que a base é o nosso futuro e tem atletas até interessantes, né? Você pega o jogo aqui ontem, pô, o Cobra é goleiraço, tem alguns atletas aqui interessantes, mas o time realmente não encaixou, né? Esse time aí que realmente vem dando muitos motivos aí de tristeza para o torcedor atleticano. Bom, vamos falar na sequência sobre o Rubens, que é a pauta principal, né? Tem uma queda de braço hoje literalmente acontecendo dentro do Atlético, mas antes, deixa eu falar para vocês aqui da Inplay, para você que curte brincar no Cartola. Cara, a Inplay é sensacional e você vai adorar. Porque primeiro, a Inplay não é bet, tá? A Inplay é uma ferramenta onde você entra aqui, ó, e personalizada, né? Porque é a Inplay do canal e eu acredito. Então, se você entrar na Inplay e brincar através do link que tá para vocês aí na descrição do vídeo ou fixado no comentário, a Roberta também vai mandar ao vivo aí no chat agora para quem tá participando com a gente ao vivo, o link para você acessar, fazer o seu cadastro e brincar com a gente aqui, ó. Na Inplay do canal eu acredito, é muito legal. Inclusive o Thiago Garcia tá liderando aí com 33 pontos, o Anderson Freire com 26 pontos vem em segundo lugar, o Thales Diniz em terceiro com 22 pontos, então já temos aqui uma briga pesada. E o Watson, nesse momento, perde vaga aí no G4. O Watson caiu para a 5ª colocação, aqui com 9 pontos, e o Isaac Silva assume aí, ó, o G4 da Inplay do canal Eu Acredito. Pontos importantes, tá? Se você entrar aqui na página principal da Inplay, você pode resgatar moedas, que vai te deixar brincar aí mais na Inplay, né? Você pode brincar de forma gratuita ou comprar se você quiser se destacar mesmo, né? Brincar em vários jogos, você compra moedas aí. Tem uma promoção aí de 12 mil moedas por R$10, né? Então é muito legal aí, ó. Tem Inplay pra tudo quanto é lá, tem vários canais aí na Inplay, enfim. Então é muito bacana, você pode entrar na Inplay e brincar e se destacar. Não perde tempo não, tá? Entra aí com o seu aparelho que já tem o seu e-mail cadastrado, que você faz o seu cadastro com menos de 2 minutos e já começa com 1.000 moedas para você poder testar os seus conhecimentos sobre futebol na Inplay, beleza? Vem com a gente! Bom, vamos falar do Rubens, porque, meus amigos, vamos lá, deixa eu contextualizar a situação para quem chegou aqui agora, porque nós estamos vivendo realmente uma verdadeira queda de braço, tá? Dentro do Atlético. Por quê? Primeiro, vamos lá, de forma cronológica, o Atlético recebeu uma proposta de 12 milhões de euros por 100% do Rubens. Isso aconteceu agora no último final de semana. O Atlético fez uma contraproposta, tá? Só que dentro do Galo o Atlético entende que vai acontecer, não vai ser o dinheiro que vai atrapalhar a negociação, porque a própria contraproposta do Atlético foi muito próxima do que o clube russo ofereceu pelo Rubens, tá? Então o Atlético e o clube russo estão muito próximos de um acerto. E aí vem um ponto importante. Primeiro, o Atlético não tem 100% do atleta. O Atlético tem só 80%, já contei para vocês, o Galo vai ficar desses 12 milhões aí que foi oferecido, lembrando que o Galo fez uma contraproposta, então esse valor deve subir aí. Então, mas o Galo vai ficar num valor aí próximo de 10 milhões de euros, tá? Pela venda aí dos 80% que tem do Rubens. O Atlético entende que vender o jogador
é importante. Mas tem gente dentro do Galo que não quer negociar o jogador. De quem que você está falando, Henrique? Do Cuca. O Cuca não quer negociar o Rubens. Inclusive o Cuca já tinha falado numa entrevista, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês essa entrevista, tá? Para vocês ouvirem novamente. Ele já tinha falado da preocupação que ele tinha do Atlético talvez vender o Rubens, né? Que é um dos principais ativos aí do elenco atleticano. E o Rubens, falando da vontade do jogador, até uma informação aí do Tanaka, tá? O Rubens, ele entende que ele deve ser negociado. Por quê? Porque no Atlético, e eu falei isso aqui ontem várias vezes, né? Ele tem salário de R$300 mil, ou seja, é um atleta que faz mais de uma função, tem salário baixo, e aí você precisa pensar no longo prazo. Porque para fazer a reposição do Rubens, primeiro, você não vai trazer um cara ganhando R$300 mil. Já começa por aí, tá? Você vai no mercado, você não vai trazer um cara ganhando R$300 mil. Aí você vai ter que trazer 2 jogadores para fazer, né? Aí para suprir a saída do Rubens. Vocês confiam que o Atlético vai trazer um cara jovem, perfil de revenda, para fazer essa função e um cara com a mesma eficiência que o Rubens? Pergunta que eu deixo para vocês, não tô nem respondendo, tá? Tô só deixando o questionamento para vocês mesmo. E o Atlético vai ter que gastar mais com salário e você precisa fazer as contas. Qual que vai ser essa diferença de salário aí no longo prazo? Vamos pensar aqui em 3 temporadas? Vamos supor, tá? Que o Atlético, para suprir a saída do Rubens, conseguiu trazer 2 excelentes jogadores. Mas cada um ganhando aí R$400 mil, tô jogando para baixo, hein? Porque você contratar um jogador com salário de R$400 mil também, não é tão alto, não é tão fácil não, tá? Mas vamos lá, pegar a calculadora aqui. No contrato de 3 anos seria 36 meses vezes a diferença do salário, né? Você pega aí 400, 800, você tira 300, a gente está falando de 500 mil reais por mês de diferença só de salário. Só aí a gente está falando aqui de R$18 milhões. Isso se o Galo contratar jogador barato, que vai chegar, que vai ser eficiente, que vai dar o mesmo retorno do Rubens. Por isso eu falei aqui ontem que eu não faria essa negociação, tá? Mas o Atlético entende que deve fazer até pra gente equilibrar a questão do fluxo de caixa, né? O Atlético já tá aí numa temporada positiva na rúbrica de compra e venda de atleta, com a venda do Rubens ficaria aí, eu fiz as contas aqui ontem, algo na casa de R$70 milhões aí de reais positivo nessa rúbrica. Bom, deixa eu trazer aqui o Cuca para ele falar aí sobre o seu sentimento, né, de medo que ele tinha lá atrás de perder o Rubens, algo que está muito próximo de acontecer. Me preocupa muito. Se a gente perder um jogador do nível do Rubens, não adianta. Você não vai repor a altura e ainda que ele tenha a evoluir. Ele não está ainda no ápice dele, ele vai evoluir muito ainda. Tanto quanto volante, quanto o meia, quanto o lateral. É um jogador que, de repente, no final do ano... Eu estou falando o que eu penso, né? Eu não tenho projeto nenhum. De repente, no final do ano, daí quem sabe ele possa sair, mas até lá não. Tá aí, né, o nosso querido Cuca falando aí sobre a situação aí, né, do Rubens, que ele viu ali, ó, né, que realmente se sair o Rubens não vai ter como ter reposição, um jogador de altíssimo nível. De novo, eu não faria, tá, essa negociação, mas verdade é que tem tudo para acontecer, inclusive muitas pessoas aí do Atlético, né, com quem a gente pôde conversar, já dando como certa essa negociação. O Atlético ainda fez uma contraproposta, não recebeu ainda a resposta, mas enfim, os valores estão muito próximos. Muito dificilmente o Rubens fica no Atlético para o restante, para a sequência da temporada. O João Metal mandou mensagem aqui, meu amigo, boa tarde, hein, amigos, mandou mensagem automática de membro. O Gabriel Teixeira também tá aqui, ó. Boa tarde, Henry e Betinha, tem que vender sim, infelizmente estamos precisando do dinheiro. Culpa dessa mal administração. E ele falou mais aí, ó. Betinho, olha aí pra mim. Olha aí, ó. Luiz, menos de 20 milhões nem abre conversas com o Rubens. Ele que é membro aqui do canal. Olha aí meu amigo Anderson Fortini. Olha, Henry, você acredita que essa queda de braços pelo Rubens entre diretoria e Cuca pode ter consequências no relacionamento, inclusive com a saída do Cuca? Abraço. Não acho que o Cuca saia do Atlético não, tá, Anderson? Não, porque primeiro o Cuca tá devendo, né, gente? Vamos analisar o trabalho do Cuca aí com carinho e de novo, né? Não é nenhuma má vontade com o Cuca, mas o trabalho dele tá ruim, tá? Aí vai caçar confusão ainda agora. Fato é que o Cuca tá certo nesse momento, né? Você vai vender o Rubens, cara, a gente já não tem um grande elenco. Ainda vai perder o Rubens, que é um jogador coringa, que joga em várias posições, um cara que ajuda muito o setor defensivo. Cara, tiraço no pé, tá? Tiraço no pé. Eu não faria. De novo, caminho do Atlético, gente, e aí analisando aqui a questão da gestão,
É porque às vezes o torcedor só pega o resultado, né? O resultado é muita gente cobrando o Atlético na justiça, Henrique. Então o Galo tá mal. Não é bem por aí. Não é bem por aí. O Atlético no tripé, né, de gestão só tá negativo em uma rúbrica, que é a de dívida. Compra e venda de atleta a gente tá ficando positivo, o operacional tá positivo. Então o Atlético, se você pegar no geral, tá positivo. Aonde está negativo? Na dívida. Ah, mas por que tá negativo na dívida, Henrique? Porque a dívida, gente, é antigaça. Não é uma dívida de agora, é uma coisa que vem, né, no efeito bola de neve, né, crescendo ano a ano. Né? A dívida tá tendo paciência com o Atlético, né? Ela tá trabalhando no Atlético no longo prazo, por isso que ficou tão grande, né? Mas enfim, a gente tem que ter essa leitura aí de projeto, né? Só para brincar mesmo com a situação. Mas a dívida já vem lá de trás, e aí as irresponsabilidades, né? 2021 custou caro, e o Atlético foi aí vendo a sua dívida aumentando, questão da arena também, né? A prefeitura prejudicou o Atlético demais, aí são vários fatores para a gente justificar essa dívida do tamanho que tá? Mas aí o que tem que ser feito hoje? Pagar a dívida, gente. O Galo tem condição de pagar essa dívida com dinheiro de venda de atletas? De jeito nenhum. De jeito não é o caminho. Não é o caminho. Se vender o Rubens, vai ter que contratar outro, entendeu? Por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado. Acho que uma proposta aí realmente muito vantajosa, na casa dos 20 milhões e tudo, aí não tem como você segurar o atleta, né? Mas eu vejo muitas vezes o torcedor com medo, né? Ah, mas se não vender agora, pode não vender depois. Aí, não vendeu depois, tem o Rubens aí, gente. O Rubens é um jogadoraço que pode ajudar demais o Atlético. Vai ficar jogando aí, ó. Ajudando o Galo, né? Participando. Óbvio, tá? Que eu defendo muito aqui a leitura, né, do empresário e tudo mais, que a gente precisa fazer dinheiro. Isso aí eu defendo demais aqui, tá? Mas isso tem que ser feito de forma estratégica. Não é sair vendendo. Não é vender por vender. Não é simplesmente sair aí. Ah, vamos vender esse, vamos vender aqui. Não, velho. Tem que ter estratégia. O Rubens vale por 2. Ele é um atleta no elenco hoje, eu vou nem falar 2, eu vou falar 3. O Rubens hoje vale por 3. Ele joga de lateral, ele joga de volante, ele joga de meia esquerda. Aí você vai vender esse cara, o elenco já tá curto. Você vai vender esse cara, que é o Coringão que faz tudo. Cara, não tem sentido. E ainda mais por uma grana que não é aquela grana de encher os olhos. Eu não faria, tá? Mas de novo, é a minha opinião. O Atlético, direção, entende que é momento de vender, tá? E essa venda aí deve acontecer. O Cuca tá tentando fazer uma queda de braço, concordo com ele, vai perder uma peça aí que não tem reposição, né? E aí, meu amigo, ó, faz a cruz e vai orar, meu amigo, porque o pau vai torar. Se já tava ruim, pode esperar que o negócio vai ficar pior, viu? Vai ficar mais complicado ainda. Agora, a pergunta aí do Anderson foi muito boa, né? Será que vai gerar algum desgaste entre Atlético e diretoria? Cara, acho que não, pelo momento do Cuca que tá devendo. Mas realmente o Cuca vai ter muita razão de cobrar a diretoria, né? O Francisco Emerson manda um salve para São Mateus do Maranhão. Aqui é Galo, mano. Um abraço aí pro Francisco e para todo mundo de São Mateus do Maranhão. O Rômulo Henry, não dá para concordar com administradores de jeito nenhum. O Wesley do Flamengo vale 2 vezes mais que o Rubens. Aí o Rômulo. O Beto, Henry, como o atleticano quer ficar no saldo positivo de vendas e compras se o elenco está cheio de... O Atlético já está positivo, Beto. Cheio de pendências, volante, camisa... O Galo hoje está positivo. Com a venda, contando, né, com a venda do Bruno Fux, porque o Bruno Fux ainda não foi vendido, né, oficialmente, mas já entendendo que a venda vai acontecer, a gente já pode falar que o Atlético está positivo, tá? Nessa rúbrica de compra e venda. Vendendo o Rubens, nós vamos ficar muito positivo. Nós vamos ficar quase 70 milhões positivos. Só na rúbrica de compra e vendas, tá? Então, assim, a gente já está positivo. O Francisco, a maioria que critica a venda do Rubens são, na maioria, dos mesmos que criticavam, inclusive os blogueiros, alguns, é claro. O mundo atleticano está desmoronando. Bem disse a esposa do Lianco. Aí o Francisco aí, não entendi a crítica. São, na maioria, os mesmos que criticavam. O Francisco, eu vou te falar. Você está falando da maioria, né? A maioria não são todos. Eu vou falar por mim, tá? Eu sempre falei muito bem do Rubens, que você pode pegar aqui áudio, meu vídeo, inclusive quando ele estava sendo muito cobrado, eu sempre defendi muito o Rubens aqui, tá? O Rubens é muito bola, ele não é pouco não, ele é muito bola. Ele é muito bola. Ele é um jogador que tem uma característica que é muito importante no futebol, que é desarme, é um cara que, sabe, às vezes ele é até afoito demais, mas não é um cara que peca por
por preguiça, ele peca pelo excesso às vezes. Mas é um jogadoraço que vai ainda performar, igual falou o Cuca, ele tem muito o que melhorar ainda, e é o que me deixa ainda mais otimista com relação ao Rubens, porque ele tem um lastro de evolução muito grande, tá? É um atleta aí que você só pode vender um atleta igual o Rubens, gente, porque ele é um cara estratégico. Se for muita grana. Você tem que ter, por isso que eu falo, véio, que a leitura não pode ser só financeira. Tem que ter a leitura de futebol também. Você tem que ter a leitura de planejamento. Abrir mão do Rubens hoje, cara, tudo bem, vai pagar os salários. Né? Até eu tava conversando com o Watson antes de entrar ao vivo. Aí ele falou comigo, nossa, se fosse o Levir Coupe, o Rubens já estava vendido, porque o Levir Coupe tinha muito aquela fala, né? O melhor reforço é o salário em dia. Né? Não é o caso do Coupe, mas enfim. Cara, você vende o Rubens, você não tem reposição. Não tem reposição. Então o que tem que ser feito hoje? É os 4S colocar o dinheiro dentro do Atlético, velho. Ah, mas tá atrasando, tá ruim aí, né? Ver notícia do Galo, só cobrança, salário atrasado, jogadores insatisfeitos, tudo mais. Gente, paciência. Paciência. A gente não chegou aqui da noite pro dia nessa situação, não. A gente já tá sabendo disso, ó, há muito tempo. O que faltou então, gente? Planejamento, se antecipar. Mas já estamos no problema, aí nós vamos criar mais problema ainda. Você vai tampar um buraco e vai abrir 2? Eu não enxergo que esse é o caminho, tá? Eu não faria a venda. Eu não faria. Mas, de novo, a diretoria entende que tem que vender, mas a minha opinião é de não venda. Eu não venderia. O Beto, mas aí precisamos fazer todas essas contratações e não tem quem vender além do Fausto Vera e os 9 milhões. Mas, Beto, você não está entendendo. O Atlético não vai contratar. O Atlético não vai contratar. Não vai contratar. Você acha que ele vai usar o dinheiro do Rubens para contratar? Esse dinheiro aí para entrar e fazer fluxo de caixa. Não vai contratar. Se trazer, vai trazer um jogador aí do mercado sul-americano de 3 milhões. Aí o Galo pega 6 e bota dentro do clube. Não tem essa leitura de vai pegar... Porque do jeito que você tá falando, o Galo vai pegar o dinheiro do Rubens e vai botar todo em contratações. Não vai não. Não vai não. E mesmo que fizesse, tá? E mesmo que fizesse, não é o caminho. Porque você já tem um cara que já tá entrosado, adaptado, o cara joga em 2, 3 funções, você vai vender ele para trazer um monte de aposta. Mas enfim, né? O Urso Galo doido tem que fazer a limpa logo e segurar os 45 pontos e contratar o time bem novo pro ano que vem. Tem que organizar, cara. De novo, assim, o problema do Atlético não vai ser resolvido na venda do Rubens, tá? Se fosse resolvido, era outros 500. O que eu tô querendo deixar para vocês muito claro aqui é que o Atlético tem um longo caminho para resolver a questão financeira, tá? E aí vale ressaltar um ponto importante. O futebol do Atlético hoje, ele tá com dificuldades. E tem alguns jogadores hoje que estão sustentando esse time do Atlético. Porque por mais que o Atlético esteja com dificuldade, taticamente o time não tá encaixado, o Atlético ainda tá ali, né? Vamos pegar a tabela do Campeonato Brasileiro? O Atlético ainda tá vivo na Copa do Brasil, né? Tá patinando, mas tá vivo na Sul-Americana, né? No Brasileiro, o Galo nesse momento aqui, ó, tá em 8º lugar, né? Então o Galo aqui ainda tá numa condição ainda que dá para brigar por um G4, né? Tá a 4 pontos ali do Bahia, que é o primeiro na linha de 4. Então o Galo ainda tá respirando, né? Vamos dizer assim. Não vou falar por aparelhos não, porque a gente não tá numa situação muito ruim. E o Galo tá respirando por conta desses pilares. Quais são esses pilares? Hulk, né? Que voltou a jogar agora, tava um pouquinho abaixo, mas voltou a jogar bem. O último jogo jogou muito bem. O Rubens, o Lianco. Você consegue facilmente identificar quais são os pilares do Atlético hoje. Facilmente, que é os caras que estão dando conta do recado, que estão segurando o piano, né? Mas enfim, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu não venderia de jeito nenhum. Acho que é uma perca quase que irreparável, tá? O Rafael Barreto, Henrique, isso se o Galo não optar por adiantar o dinheiro da venda, o que fez o valor cair ainda mais. Vídeo Paulinho. O Rômulo R. Henry, sinceramente, vamos ficar no meio da tabela e ser eliminados. O Flávio, o Rômulo, se o Atlético tiver vou ser muito transparente com vocês aqui. Se o Atlético tiver um planejamento muito bem feito, cara, eu tô tranquilo de ficar no meio de tabela esse ano, até ano que vem. Pensando no longo prazo, aí depois de 2, 3 anos o Galo já voltar forte de novo, né? Aí dentro de um planejamento, tá tudo certo pra mim, tá? Porque, de novo, o Atlético tá numa situação muito delicada, a gente vai precisar de uma reestruturação, né?
Mas o problema, cara, é que toda vez o Atlético vende pela necessidade. Isso me preocupa. Não vende pelo valor, entendeu? Vende sempre com esse mesmo argumento. Não, nós precisamos vender. Foi esse argumento que usaram com o Savinho. Foi esse argumento que usaram com vários outros atletas. Algumas vendas eu achei que foi certa. Por exemplo, a venda do Alisson. Acho que foi boa a venda do Alisson. Porque é um cara que não estava pronto, né? Que, enfim, tem qualidade, mas não está pronto. Agora, você vai vender o Rubens? Vamos lá, né? Ô Beto, por isso minha crítica, o modelo de saldo positivo não dá certo. Vender um jogador e não repõe, e depois fala que não pode contratar. O Alex Borges, você vai ver revolta da torcida se nosso rival ganhar o brasileiro. Temos aqui o Rômulo R. Henry, faz uma enquete aí. Você acha que a SAF afasta a torcida? Não acho que afasta, não. Não acho que afasta. Eu acho que a SAF, no geral, de forma administrativa, vem acertando muito. Tanto que os números do Atlético ficaram positivos, né? De questão aí de rúbrica e venda, de compra e venda, rúbrica também, né? De operacional, tá positivo. Então você vê que a gestão vem dando resultado. Mas, cara, futebol, você tem que ter uma leitura de futebol. Né? Tem que ter alguém ali pensando o futebol da forma que eu tô falando pra vocês aqui. Pô, vai perder um cara importante, um cara que é pilar. Entendeu? Você tem que ter esse pensamento, porque senão, velho, senão a gente vai virar um time aí que fica vendendo, sem responsabilidade nenhuma, sem compromisso nenhum com o futebol, com resultado dentro de campo, enfim, né? Então falta essa leitura aí, uma crítica positiva, tá, gente? Falta essa leitura aí do futebol e pensar aí na questão, por exemplo, de novo, de um jogador que é barato, né? Que tem salário de 300 mil reais, enfim. Agora tem o lado do atleta também, né? O Rubens está ganhando 300 mil reais no Atlético, com a opção agora de ganhar 1 milhão por mês. Então pensa também pelo lado do atleta, e a vontade do atleta também é importante, tá? A Aparecida Maria, a SAF tá uma vergonha. Felipe Jorge, hein? Você sabe se o aporte que vão fazer será com um novo empréstimo? O Felipe, quem trouxe essa informação, se eu não me engano, foi quem? Foi Nicola? Eu não lembro quem trouxe essa informação do aporte como empréstimo. Foi o Nicola, o Tanaka ou o Frossá. Não, acho que não foi o Frossá, não. Acho que foi o Tanaka. Mas assim, cara, ela entra com... O aporte, ele vai entrar como empréstimo porque o Atlético tem pressa de fazer o negócio. Porque a dívida do Atlético aumenta 500 mil por dia. O Atlético tem um aumento da sua dívida hoje em 500 mil por dia. Vocês têm noção do que é isso? A gente está falando de um aumento de 16 milhões por mês. O dinheiro da venda do Rubens, só para vocês entenderem, só de juros ele dura para o Atlético aí 4, 5 meses. De juros. Já vendeu, já foi o dinheiro do Rubens pro lixo. Então por isso eles têm hoje pressa para colocar esse dinheiro dentro do Atlético. E por que pode entrar como empréstimo? Porque vai colocar o dinheiro, resolver o problema e depois vão decidir como que esse dinheiro vai ser aportado. Se vai ser aportado para diluição do percentual dos outros donos do Atlético. Se esse dinheiro vai realmente ficar como empréstimo. Entendeu? Tem muita coisa para ser vista, mas o mais importante é o Atlético hoje, com urgência, colocar esse dinheiro para a gente dar aqui uma sossegada nos juros, para a gente começar a deixar o Atlético mais equilibrado, tá? Não é que eles vão botar empréstimo, mas o pessoal já tem uma leitura toda... O que estão fazendo de forma positiva, tem um monte de gente distorcendo para parecer que é negativa. E não é isso. E não é isso. Ou vocês acham que o Atlético tem que esperar primeiro definir? Vamos conversar primeiro com os empresários, os donos, vamos reunir, vamos ver se o pessoal vai aportar junto. Aí isso aí, meu amigo, você está falando de 2, 3 meses e o tempo rolando, ó. E o tempo rolando e a dívida só aumentando, né? Então é uma forma de acelerar o processo, tá? Não é uma coisa para... Não deveria estar sendo visto de forma negativa, tá? O Marcelo Siqueira, dinheiro que se gasta nesse SIG inútil daria para trazer um bom camisa 10. O Adelton Ferreira, hein? Lembra do ex-presidente Afonso Paulini, Nelson Campos? E da sua época, Elias Calil, Atlético com time de alto nível. Eles conseguiram acabar com tudo.
O Samuca Mumu Henry, já que vão aportar o dinheiro necessário para atacar a dívida de uma forma ou de outra, porque mas a pergunta que eu tô fazendo é exatamente essa, o Samuca. Pra que vender o Rubens agora? Pra quê? Não vai fazer o aporte, não vai pagar as dívidas? Tudo bem que a gente vai continuar com um problema de fluxo de caixa. Isso vai, né? Vai continuar com alguns atrasos e tudo mais, mas daqui a pouquinho, velho, o dinheiro entra, o Atlético organiza, não tem necessidade de correr pra vender, entendeu? Minha opinião, tá? Mas enfim. Não consigo entender a venda do Rubens, trará mais prejuízo do que lucro, exatamente. Exatamente, esse é o ponto, principalmente prejuízo esportivo, né? Enfim, galera, vai deixando o like aí, quem tá curtindo a live. Quem não tá também deixa o like, beleza? É só para lembrar da importância de vocês curtirem o vídeo, para ajudar na divulgação. O like é importante, nós estamos com 169 likes. Eu tô abrindo aqui agora, vou deixar o like, mas conto com a força de quem curte o trabalho aí para deixar o like, concordando ou não com a minha opinião. Aqui vocês sabem, eu dou minha opinião sincera e você também pode dar a sua. Ora a gente vai concordar, ora a gente vai discordar, mas o importante é você participar sempre. Aqui você tem voz, aqui eu escuto, inclusive, e leio mensagens de crítica aqui. A opinião de vocês aqui é muito importante, independente de qual opinião for, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e não vai embora não. Tô deixando pra vocês o último vídeo com informações. O YouTube também tá separando um vídeo especial pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, o Eu Acredito e o Notícias do Galo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu, massa. Fui. Tamo junto, hein?